Sejam muito Bom bem-vindos dia. à Associação Comercial de São Paulo, que hoje traz uma palestra muito relevante com o tema Apresentação Oficial do Novo Fluxo de Abertura de Empresas, Módulo de Administração Tributária, que entrou em operação no dia 1º de dezembro de 2025. Este encontro é uma realização conjunta da Associação Comercial de São Paulo e Junta Comercial do Estado de São Paulo. Eu sou a Luana, faço parte do time de eventos aqui da casa e irei acompanhá-los durante essa manhã. Então, eu desejo a todos uma excelente palestra e para darmos início, eu vou chamar aqui o nosso vídeo institucional da Associação Comercial de São Paulo para que todos possam conhecer melhor o trabalho da nossa entidade. No berço da maior comunidade de empreendedores do Brasil, está situada a Associação Comercial de São Paulo. Há 130 anos, trabalhamos para valorizar o empreendedor. Atuamos como defensores das demandas dos empreendedores aos governantes e, assim, conseguimos inúmeras conquistas significativas. Nossos conselhos reúnem centenas de líderes voluntários dos setores público e privado. Estamos presentes em 15 macro-regiões da capital. Por meio do Balcão do Empreendedor, oferecemos praticidade através de serviços pensados para simplificar a jornada empreendedora. A Associação Comercial de São Paulo valoriza o potencial humano e investe no crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores. Há mais de um século, temos apenas um só foco: ajudar o empreendedor. Associação Comercial de São Paulo. O nosso negócio é apoiar o seu. Bom, neste momento eu convido então para a abertura oficial deste encontro o presidente da Associação Comercial de São Paulo, Dr. Roberto Matheus Ordini. Bom dia a todos, com muito prazer, nós estamos abrindo aqui essa reunião histórica, eu posso dizer, porque ela é uma nova fase que se abre para a JUSCESP. E como nós temos a JUSCESP como uma grande parceira e queremos continuar prestando o melhor serviço aos nossos associados, nós estamos aproveitando a oportunidade para receber as orientações do setor técnico da JUSCESP São Paulo. Dessa forma, eu quero desejar a cada um de vocês uma reunião profícua e dizer que a Associação Comercial continua aqui firme no propósito de servir os seus associados. Também quero cumprimentar o pessoal da nossa JUSCESP querida, que eu acompanho há muitos anos, e desejar a eles um ótimo trabalho e que estamos aqui prontos para subsidiar e servir vocês. Muito obrigado, um bom dia e uma boa reunião a todos. Muito obrigada, doutor Ordini. Bom, então antes de darmos início e passar aqui a palavra para a nossa palestrante desta manhã, eu tenho algumas orientações para compartilhar com você, tá? As dúvidas, elas deverão ser enviadas no nosso chat e ao final da apresentação, a nossa palestrante, junto com a sua equipe aí da JUSCESP, fará o compartilhamento e as respostas devidas, tá? Questões sobre o Simples Nacional, tributação, reforma tributária ou outros assuntos fiscais deverão ser direcionadas aos canais da Receita Federal, certo? E ao fim da nossa apresentação também será compartilhado com vocês a apresentação aqui da JUSCESP e também será disponibilizada esta reunião no YouTube, certo? Então, agora eu quero convidar para o conteúdo dessa manhã, um conteúdo bastante relevante, assim informado pelo nosso presidente, a Flávia Vilas Boas, que é bacharel em Direito, iniciou sua trajetória na Junta Comercial em 2013 como assessora e, ao longo dos anos, acumulou uma ampla experiência técnica e institucional até assumir o cargo atual de diretora executiva. Hoje, ela conduz um excelente trabalho para qualificar profissionais e aprimorar os processos junto aos usuários do registro empresarial. Então, Flávia, muito bom dia e seja bem-vinda à Associação Comercial de São Paulo e muito obrigada pela parceria conosco. A palavra é sua.
quero agradecer o espaço. Realmente, sempre as portas estão abertas para que possamos ter esse contato com os usuários, levar um pouco das informações, mostrando, tentando simplificar de certa forma, né? Sempre que possível, as nossas atividades. Em nome do nosso presidente, Dr. Márcio Massao Shimomoto, presidente da JUSESP, quero agradecer o espaço. Quero agradecer principalmente o Dr. Ordini, que abre as portas, né, para que tenhamos essa parceria. Muitíssimo obrigado em nome dele e de todos, tá bom? Bom, pessoal, hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre o novo, né, fluxo de abertura de empresas, que é o módulo de administração tributária, e muitas das vezes a gente fala assim, o MAT, o MAT, o MAT. O MAT é o módulo de administração tributária que foi implantado pela Receita Federal agora no dia 1º. Para poder trabalhar com vocês, vou compartilhar aqui a minha apresentação. Bom, pessoal, falando um pouquinho sobre esse módulo, ele foi implantado agora, nesta segunda-feira, no dia 1º de dezembro de 2025, né? Então, a Receita Federal, ela incluiu esse módulo, uma nova etapa para que pudesse ser aberta a empresa e disponibilizado o CNPJ. Então, o CNPJ, que ele era emitido, disponibilizado ao usuário na etapa do registro, ou seja, você protocolava o seu processo de abertura de empresa, se ele estivesse ok, fazíamos o deferimento. Com esse deferimento, automaticamente recebia número do NIR, que é a nossa identificação interna, né? E a numeração do CNPJ, que é aquela que nós utilizamos para todos os órgãos da Nacional. Assim como a certidão de inteiro teor, recebia todas as informações. Com essa implantação, foi alterado esse fluxo. A junta não vai mais disponibilizar o número do CNPJ. E para isso, falando um pouquinho o que é esse módulo de administração tributária, ele é uma ferramenta desenvolvida pela Receita Federal que vai integrar ali o CNPJ. E agora, nesse início, é para opção do Simples Nacional e futuramente também vai regularizar ali o IBS e CBS, que essa parte aí é mais contável, foge daqui da nossa parte, e a partir de 2026. Então, esse fluxo aí da Receita Federal, ele vai ter uma atualização, vão, né, ter modificações, mas hoje ele é a opção somente pelo Simples Nacional. Mostrando um pouquinho aqui o que eu falei para vocês do nosso atual fluxo, independente de qual a empresa que você estiver abrindo, qual órgão de registro ou qual sistema da JUSESP você utilizar, todas as empresas eles passam por esse fluxo, independente se ele é realizado de uma forma transparente ou não, porque, por exemplo, eu vou fazer esse processo pelo VRE digital, então você passa por todas essas etapas. Eu vou fazer pelo Facilita. O Facilita, ainda que ela tenha, é um único preenchimento, uma navegabilidade única. Então, independente, a gente passa pela viabilidade, onde eu verifico a prefeitura, aquela atividade, naquele endereço, o coletor nacional, onde eu complemento as informações para obtenção do meu CNPJ, e a etapa de registro, onde nós entramos, JUSESP e todos os demais, OAB, cartório, entra todo mundo ali. E era nessa etapa que nós emitíamos ali o número do CNPJ quando a documentação estava em boa ordem. Passando isso com o número do CNPJ, a empresa conseguia passar para o módulo de inscrição municipal e também o licenciamento para poder efetivamente fazer a abertura da empresa. Com esse novo módulo, né, de administração tributária, pode verificar aqui que nós temos uma nova etapa. Então, eu permaneço tendo viabilidade, permaneço tendo coletor nacional, permaneço tendo registro. A diferença, que ficou cinza, eu não vou ter CNPJ mais nessa etapa. Aqui, terminando o registro, o usuário ele tem que acessar o módulo da administração tributária, fazer a opção ou não pelo Simples Nacional e depois, assim que ele realizar ali aquele preenchimento, em tela já será apresentado o número do CNPJ para o usuário. Então, essa é o novo modelo que nós estamos trabalhando, né, desde segunda-feira. Ainda estamos, né, em fase de adaptação, imagino os senhores assim como nós,
já estávamos fazendo a homologação dos sistemas para que garantíssemos, né, que receberíamos esse CNPJ e nós recebemos em média de 5 a 1 hora no máximo, depois que você fez essa opção no módulo de administração tributária e obteve o CNPJ, eu recebo isso via serviço, via sistema, no meu banco de dados e alimento a minha base. Então, você viu em tela o seu CNPJ, porque você acessou esse módulo, mas eu, enquanto junta comercial, demoro um pouquinho, porque eles precisam me encaminhar isso via serviço e depois eu atualizar o meu sistema, tá bom? Um ponto importante que nós temos. A partir do momento que a junta comercial faz o deferimento, é atualizado no módulo, na parte da consulta do protocolo RedeSim, a opção, né, para acessar esse módulo de administração tributária. Essa pessoa, essa empresa, tem o prazo de 90 dias para fazer esse acesso. Então, registrei hoje a empresa, você tem 90 dias após essa abertura na junta comercial para realizar essa obtenção do CNPJ nesse mesmo protocolo RedeSim, nesse mesmo fluxo de abertura de empresas. Flávia, e se passados 90 dias? Aí nós temos um fluxo excepcional, mas nós já estamos, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, mas já estamos alertando que tem que ser em até 90 dias para utilizar esse mesmo preenchimento. Com esse novo módulo, que nós temos mais uma etapa aqui, após a obtenção do CNPJ, consegue passar para o cadastro municipal e para o licenciamento, que é o licenciamento que vai ali efetivamente disponibilizar o certificado de licenciamento integrado, que é o CLI, para abrir ali, ter o alvará, a autorização dos órgãos para abrir as portas. Com esse novo fluxo de abertura de empresa, eu até falei para vocês que lá na consulta do protocolo RedeSim vai ter a opção, e aqui nós colocamos em tela. Pode ver que foi criado ali o protocolo DBE, como vocês já estão acostumados, que tem o número de controle e identificação. Subindo, ele vai fazendo todo o trâmite sistêmico desse documento. Então, é feitas as validações, as liberações, até que ele chega aqui na disponibilização, né, que ele foi disponibilizado pela Receita para que vocês possam utilizar. Eu, junta comercial, faço aqui, olha, a indicação que eu recebi essa documentação e depois eu emito meu parecer. Quando aparece aqui no sistema, nesse acompanhamento do protocolo RedeSim, que a solicitação foi deferida pelo órgão de registro, que seja cartório, OAB, JuSesp, aqui eu vou tratar da base da junta, apareceu deferido, automaticamente, coisa muito rápida, já disponibiliza aqui, ó, na parte superior, aguardando coleta de dados da administração tributária. Coleta de dados da administração tributária, é só clicar e os senhores já vão ser disponibilizados para esse novo módulo da Receita Federal, que ele foi implantado, segundo a Receita, para que eles pudessem se ajustar ali na questão da reforma tributária, as modificações que estão sendo implantadas. Um ponto importante que nós vamos até falar aqui é: todas as empresas que estão sendo abertas, sem exceção, têm que passar por esse módulo. Flávia, mas uma sociedade anônima, ela não vai poder se enquadrar no Simples Nacional. Não tem problema. Finalizada a etapa de registro na junta comercial, você vai, acessa o módulo ali da administração tributária da Receita Federal, obtém, faz a opção ali, sim ou não, né? Que vai fazer o preenchimento. E aí, independente se você optar ou não pelo Simples, se o seu pedido for indeferido ou não, você já vai ter o seu CNPJ em tela, tá? Então, todas as empresas, sem exceção, precisam passar por esse módulo. E um ponto que é bem importante aqui, que gerou alguma confusão e nós estamos tentando trazer, que é somente para o evento 101 de inscrição de primeiro estabelecimento que nós estamos tratando deste módulo.
Ah, e processo que tem filial? Processo que tem filial continua da mesma forma. Ah, mas eu estou transformando a minha empresa. Ela é um empresário individual, vou transformar para limitada. Também não entra aqui, porque aí vocês vão utilizar o evento 247, que é a alteração da natureza jurídica. Então, qualquer outro evento, não vamos trabalhar com esse módulo. Esse módulo é apenas para os processos do evento 101 da viabilidade e no coletor nacional, que é a primeira abertura da empresa mesmo, tá? Independente se tem filial ou não, para poder obter ali o número do CNPJ. Um outro ponto aqui que nós estamos apresentando é para demonstrar que em todos os nossos sistemas aqui da junta comercial, nós fizemos a adaptação para estruturar e o registro ser realizado normalmente. Então, caso os senhores utilizam ali o Facilita SP, finalizado o registro dele, o deferimento automático, os senhores vão receber o número do NIRI e também vão receber aqui, ó, a certidão de inteiro teor. A diferença é que essa certidão ela vai ser disponibilizada sem o número do CNPJ, porque nós não temos o CNPJ nesse momento. Pode ver que aqui em tela mesmo, no Facilita, ele indica, ó, clique aqui para fazer a opção da forma de tributação. Quando os senhores clicarem ali, vai para aquela tela de acompanhamento do protocolo RedeSim e lá que os senhores vão, após informar o número do protocolo, conseguir ser redirecionados para esse módulo de administração tributária. Uma das solicitações das juntas comerciais foi também para que, além dessas informações serem coletadas na etapa do coletor nacional ou diretamente nos nossos sistemas, foi a questão dali da gente ter um link direto para o módulo de administração tributária, mas a Receita entendeu que era melhor fazer o direcionamento para o acompanhamento do protocolo. Então, quando os senhores clicarem aqui, não vai direto para o módulo, ele vai para a consulta do protocolo. Mas a empresa vai ser aberta normalmente, vamos fazer o direcionamento, tem o número do NIRI, tem a certidão, porém não tem mais o número do CNPJ. A mesma coisa acontece no protocolo do VRE digital, onde também disponibilizamos as informações e também disponibilizamos os dados do registro sem o CNPJ, tem o NIRI, tem o certidão e faço o direcionamento para o acompanhamento. No caso do protocolo físico, qual o protocolo físico? Vou constituir uma cooperativa ou uma sociedade anônima que não foi contemplada neste momento, mas o sistema já está em fase de atualização para receber esses novos tipos jurídicos no Facilita. Mas hoje estamos utilizando ali o VRE. No VRE, os senhores vão continuar fazendo o protocolo normalmente e na consulta do protocolo RedeSim, quando esse documento for deferido internamente pela JuSesp, os senhores também vão acessar aqui, ó, a coleta de dados da administração tributária. Então, independente do processo, que seja um empresário, uma cooperativa, uma sociedade anônima, os senhores, independente do sistema também, vão conseguir acessar esse módulo da administração tributária. E daí, aproveitando, né, eu conversando assim com os usuários, algumas dúvidas que nós tivemos, é no sentido, Flávia, então eu continuo tendo que gerar o DBE? Sim, pessoal, para abertura de empresa, tanto no VRE digital quanto no VRE1, que é o nosso processo físico VRE, continua tendo que passar pela viabilidade, continua tendo que emitir o DBE e continua passando pela etapa do registro, tá? E no processo eletrônico do VRE digital, você não vai me apresentar o DBE porque eu já tenho a integração das informações. No Facilita, também não tem o DBE apresentado, porque é tudo num único preenchimento. Então, não se faz necessária a apresentação. No processo físico, estou abrindo uma cooperativa, estou abrindo uma sociedade anônima, tem que apresentar o DBE junto no processo. Porque quando o analista receber essa documentação,
vai verificar todas as formalidades do registro de JuSesp, para aquele tipo jurídico, se cumpriu os requisitos, se a documentação está certa, e também vai olhar o DBE no caso do processo físico. No VRE digital e facilita não, porque as informações são integradas. No físico, vai lá olhar o DBE, conferir realmente as informações inseridas no DBE são as mesmas informações inseridas aqui no meu processo de junta. Posso deferir. Deferiu aqui no acompanhamento do protocolo RedSim, os senhores já conseguem fazer ali a opção pela coleta e obtenção do CNPJ. Mostrando um pouquinho aqui a tela, como ele é um serviço da Receita Federal, nós não trouxemos, nós não estamos passando como que é feita ali essa opção pelo Simples, tampouco a opção pelo domicílio tributário. Tudo isso fica a cargo da Receita Federal. Nós fizemos os testes e aqui nós só estamos mostrando para os senhores que, após o acesso, vai lá indicar se vai fazer a opção pelo Simples Nacional ou não, a opção ali do domicílio tributário eletrônico. Feito isso, em tela já vai aqui apresentar para os senhores. Celebre, sua pessoa jurídica está inscrita no CNPJ. E aqui, ó, os senhores vão conseguir ver, ó, o número do CNPJ. Esse CNPJ, ele demora um pouco para chegar para mim e eu atualizar a minha base de dados. Mas em coisa de até 1 hora, eu vou receber esse número de CNPJ, mas em tela os senhores, ó, já vão conseguir verificar aqui. Se o processo ele for indeferido pela opção do Simples, eles também já vão apresentar para os senhores. Os termos de indeferimento ou o termo de adesão do Simples também será tudo disponibilizado aqui nesse módulo. E uma coisa que nós vamos ter aqui, além do número do CNPJ que eles incluíram, foi a data de inscrição no CNPJ, que é a data que efetivamente vocês acessaram o módulo de administração tributária e conseguiram esse número do CNPJ, e eu tenho a data da constituição. A data da constituição, vocês podem ver aqui embaixo, é a data do registro no órgão. Então, isso daqui é uma informação que a Receita Federal vai colocar aqui no MAT, nesse módulo de administração tributária. E também vai ser inserido no cartão de CNPJ, tá? Eles não conseguiram, o SERPRA ainda não fez o ajuste ali no cartão de CNPJ, mas no cartão de CNPJ também, em breve, vai ter 2 datas. Então, tanto a data do CNPJ quanto a data do registro. E aqui vai ter as informações que a empresa está ativa, se fez a opção pelo Simples ou não, o regime aqui que ainda não foi incluído e o domicílio tributário eletrônico e os prazos do Simples, que também foi declarada ciência, e já pode emitir aqui, ó, o comprovante de inscrição do CNPJ. Então, tudo isso vai estar em tela aí para o usuário nesse módulo da administração tributária. Um ponto que é importante, né, segundo o que nós recebemos. Esse acesso, ele é realizado pelo responsável pelo CNPJ ou pelo contador, e aqueles casos que se faz necessário que tenha a inscrição ali estadual, tanto o contador quanto o responsável perante o CNPJ. Quem é esse responsável perante o CNPJ? Aquele que foi informado lá no coletor nacional, assim como aquele contador que foi informado no coletor nacional. Então, quando chega nesse módulo, são essas pessoas que acessam o MAT para poder fazer ali a opção. Quando tem a obrigatoriedade dos dois, o próprio sistema faz a indicação, ou se apenas um, ele faz ali também a indicação, tá? Pelo menos dessa forma se comportou em ambiente de homologação. E o acesso, Flávia, como que nós fazemos? O acesso é pela conta GovBR. Não tem acesso diretamente com o certificado digital, pelo GovBR tem a opção de acessar com o certificado, mas o acesso é com o GovBR, tá? E daí, falando um pouquinho das informações, um breve resumo do que nós falamos quanto à opção pela tributação nesse módulo de administração tributária,
A Receita Federal disponibilizou o prazo de 90 dias, que é o prazo que os integradores têm de validade ali da viabilidade. Então, para estar tudo integrado, ficou o prazo de 90 dias. Porém, enquanto junta comercial, nós estamos orientando os nossos usuários que essa opção pelo regime tributário seja feita antes dos 30 dias. Por quê? Porque no registro da sua empresa, eu vou disponibilizar uma certidão de inteiro teor sem número de CNPJ. Por quê? A partir do registro, eu sou, né, enquanto órgão de registro, eu tenho que te fornecer a certidão desse documento que foi registrado. Porém, para ele ter validade nos órgãos, assim, que seja um documento que realmente vai surtir algum efeito para vocês, ele precisa ter o número de CNPJ. Então, finalizado o processo de junta, já faça a opção ali no módulo de administração tributária, porque feito isso antes dos 30 dias, eu recebi essa informação, D-1, vou atualizar todos os meus bancos. Então, em até 2 dias, eu vou disponibilizar uma nova certidão para você de forma totalmente gratuita e com o número do CNPJ. Se eu não fizer essa atualização no meu banco dentro de 30 dias, eu vou suspender a certidão, né? Não vou emitir uma nova certidão para você de forma gratuita, porque você tinha o prazo de 30 dias para fazer o download, né? Baixar essa certidão. E se passado desses 30 dias, você pode pedir uma nova certidão? Pode, assim como todos os nossos registros. Porém, tem que pagar o custo da certidão. Então, a gente está orientando todo mundo: olha, finalizou o processo de junta, faça a opção antes dos 30 dias, eu vou atualizar o meu sistema e, de forma gratuita, dentro desses 30 dias, eu já disponibilizo uma nova certidão com o número do CNPJ, tá bom? E aí, falando um pouquinho sobre os 90 dias ainda. Passei os 90 dias. A empresa não fez assinatura, ninguém fez nada, passou os 90 dias. Esse protocolo de abertura de empresa, ele vai ser cancelado no integrador, na Receita Federal. Então, vocês não vão conseguir acessar novamente o módulo da administração tributária. Aí vai para aquele fluxo excepcional. Qual é o fluxo excepcional? Tem que fazer uma nova viabilidade do evento 101, preencher novamente, consultar novamente a prefeitura. Após, vai para a etapa do coletor nacional e no coletor nacional ele vai perguntar: esse documento, essa abertura aqui, né, lá no preenchimento, já foi registrado? Sim, já foi registrado. O DBL vai ser direcionado para a Receita Federal, não mais para a JuSesp. E a partir do momento que você tem o seu DBE, a sua certidão de inteiro teor registrada, vocês vão encaminhar essa documentação para o ECAC e a Receita Federal que vai analisar esse pedido de CNPJ. Da mesma forma, atualizando a base deles, eu recebo e atualizo a minha. Tá bom? Só para nós finalizarmos e aí abrir para as perguntas, a junta comercial permanece fazendo todo o atendimento quanto órgão de registro, integrador estadual e ali certidão, tudo que for envolvido ali na nossa parte. Quanto a Simples Nacional, módulo de administração tributária, obtenção do CNPJ, essas questões, a própria Receita Federal fará o atendimento e eles disponibilizaram esses 2 links para ser divulgado aos usuários. Então, nesse material que ele vai ser disponibilizado para vocês em PDF, só pegar esse link, direcionar que aí os senhores conseguem fazer o atendimento diretamente pela Receita Federal. Eu aproveitei e incluí aqui no material esse FAQ que é próprio da Receita Federal, que trata sobre o módulo de administração tributária. Tem bastante perguntas ali bacanas, relevantes, que eu entendo que vai ajudar aí no entendimento de todo mundo, tá bom?
Espero que eu tenha conseguido apresentar de uma forma clara, né, essa modificação. E estamos abertos aí, Luana, para os questionamentos. E parabéns, tenho certeza aí que esclareceu bastante questões e tem algumas já que estão aqui no chat, né, para te perguntar. E aí eu convido então o Eduardo Lobato, ele é diretor de atendimento da JUSCESP, trabalha aí junto com a Flávia e ele vai fazer essa mediação com as perguntas para que ela possa esclarecer e tirar todas as dúvidas voltadas a este tema. Primeiramente, agradecer à Associação Comercial, ao presidente Ordini pelo espaço, tá? Em nome do presidente Márcio Masao Shimomoto, tá bom? Vamos lá, então. A gente tem alguns questionamentos aqui bastante interessantes, né, em relação a essa questão do mate. Tá, eu pude observar aqui, vamos lá, então, vamos pegar uns aqui rapidinho. A Flávia já falou, né, mas eu vou ler aqui o questionamento do Paolo Manita. Esse acesso é feito apenas com a certificação digital do representante legal ou é possível realizá-lo com o certificado do contabilista? Flavinha, tem bastante gente questionando essa questão do certificado digital. Fala para a gente sobre isso um pouquinho. O acesso ali, pessoal, pelo que nós recebemos, ele é só com o GovBR. E daí, se utilizar, é o eCPF que vai fazer a utilização, porque CNPJ, ele pelo menos ali no que nós recebemos, não constava essa indicação, tá? Então, vai fazer o acesso pela senha do GovBR, a senha do GovBR que ela foi implantada, né, implementada em todos os sistemas, a nível nacional mesmo, e é essa que nós vamos utilizar, tá? Eles vão utilizar, nós não, porque o módulo é deles. Então, pessoal, assinatura GovBR aí para todo mundo, hein? Tá, temos outros questionamentos aqui da Maiara Silva, bastante interessante também. O alvará de funcionamento já sairá nesse novo modelo? Na verdade, eu não vou ter o clique, o certificado de licenciamento integrado, o alvará nesta etapa, tá? Porque eu só consigo emitir esse documento após a obtenção do CNPJ. Então, finalizei a etapa do registro, porque no Facilita disponibiliza ali. Hoje eu não consigo disponibilizar, porque eu não tenho CNPJ. Então, vai precisar finalizar a etapa do registro enquanto junta comercial, acessar o MAT e depois que acessar o MAT, que vocês conseguem fazer a etapa do licenciamento, tá? Antes do CNPJ, eu não consigo. Feito o CNPJ, o integrador, como um todo, recebe esse número de CNPJ, é compartilhado para mim, enquanto junta comercial, por isso que eu disponibilizo uma nova certidão, assim como todos os órgãos integradores. Então, todo mundo que faz parte da integração ali, bombeiros, prefeituras, todo mundo vai receber, tá? Legal, Flávia, obrigado. Esclarecimento super importante, tá? Aí o Ricardo Silva pergunta aqui também do acesso, né, que a Flávia já respondeu via GovBR. A questão da certidão, Tiago Santos. Numa situação de deferimento na primeira etapa, certidão de inteiro teor, como iremos obter a certidão com o CNPJ? Passa aí para a gente mais essa informação, Flavinha. Ficamos tristes porque agora a certidão vai ser no CNPJ, né? Mas como é um novo fluxo, nós tivemos que nos adaptar também. Então, finalizado o processo, consegue ou diretamente no JOL, ou, por exemplo, no Facilita, que já é direto, já é integrado, né? Já consegue obter ali essa certidão. O problema que eu falei é que ela vai estar sem o número do CNPJ. Pode ser que, a depender do local onde você apresente, eles peçam que esteja com o CNPJ. Então, por isso que, para não prejudicar nenhum usuário, nós estamos disponibilizando a certidão e já estamos orientando. Faça a opção pelo módulo da administração tributária o mais breve possível para que eu receba essa informação e atualize o meu banco, porque tem, né, aquele. Eu vou falar delay, não sei se é a palavra certa. Nós temos aquele tempinho ali, né, de atualização de sistema, e aí, novamente, entra no sistema ou no Facilita, ou diretamente lá no JOL, e consegue fazer a emissão dessa nova certidão
com o número do CNPJ totalmente gratuito, tá? Não vai ter custo algum, justamente para evitar. Mas eu preciso que vocês sejam um pouquinho rápidos nessa parte, para que eu consiga aqui também processar tudo isso e disponibilizar a certidão, tá? Porque passado desses dias, por exemplo, usando até o exemplo que vocês trouxeram, eu abri depois de 58 dias. Ok. Eu abri a empresa e depois de 58 dias fui lá no Mate, fiz a minha opção. Você continua, tá ali, você só conseguiu fazer o download da sua empresa, da sua certidão, sem o CNPJ, e agora, quando você entrar lá no Jusesp Online, que a gente chama de JOL, né, internamente, quando acessar lá, vai ter que fazer um novo pagamento, tá? Tá bom, esclarecedor, Flávia, obrigado. Tá? Vamos continuar aqui, temos alguns questionamentos bem importantes aqui para todos, tá? A Mayara Silva fala assim, a opção pelo Simples Nacional será imediata ou precisaremos aguardar o retorno da Receita Federal? Então, eu vou te contar uma coisa. Eu não tenho empresa aberta. Então, vocês que são os profissionais aí que entendem dessa parte. Em módulo de ambiente de homologação, nós fizemos ali o preenchimento, coisa de 5 minutinhos já deu o retorno. Tanto do ok ali, o certificado, tudo certinho, quanto em deferimento. Então, eu entendo, né? Nós entendemos até por alguns alinhamentos que foi feito diretamente com a Receita, que deu aí o suporte para nós, que foi feito ali uma atualização deles e também não vai ficar precisando esperar ali, coisa de imediato você já consegue fazer a verificação das informações, tá? Ah, legal, Flávio. Eu recebi também alguns relatos que foi muito rápido. Tá? Me disseram questão de segundos já tiveram já a opção do Simples realizada e a obtenção do número do CNPJ. Então, acreditamos que está funcionando legal. Tem alguns questionamentos, Flávio, em relação à inscrição estadual. O pessoal tá meio confuso. Como é que eu consigo a inscrição estadual? Leonardo Alves é um dos que questionou aqui. Olha, eu vou te contar uma coisa, Leonardo, que essa aí foi uma dúvida até minha. Mas tratando um pouquinho dela, a Secretaria da Fazenda, ela já utiliza o CNPJ como número, né? O CNPJ é o número nacional. Então, eles não estão fornecendo ali. Eu até pedi o auxílio aí do Eduardo, que é responsável do atendimento, para ver essa questão comigo. Então, eles não estão fornecendo o número da inscrição estadual, considerando que é para obter ali apenas o número do CNPJ. Internamente, eles até têm esse número, mas é para tratativa de sistemas, coisas internas deles. Eu não vou me adentrar neste mérito, porque eu não tenho ali, né, a expertise da coisa, seria diretamente com eles. Porém, a integração com a inscrição estadual, ela permanece a mesma. Feito ali o preenchimento do coletor nacional, ele passa tanto pela Receita Federal quanto pela Secretaria da Fazenda, então, estadual. Então, ele vai passar normalmente, não houve modificação alguma, tanto que, se acaso precisar, porque eles têm aquela parte que precisa complementar a documentação, falar alguma coisa, ou até mesmo eles fazem o indeferimento. Tudo isso vai ser ali no acompanhamento do protocolo Rede Sim. Isso não altera. E quando fizer o deferimento, ao deferir, você já está recebendo, considerando a integração, você está verificando tanto essa parte de Receita Federal, que é o CNPJ, quanto Secretaria da Fazenda na parte da inscrição estadual, quem tem essa obrigatoriedade, tá? Então, seria isso. Então, podemos dizer, saiu o CNPJ, se ele tem inscrição estadual, ele já está ok perante a Fazenda Estadual e Municipal também, né? Sim. Por conta das integrações que são realizadas aí entre a Receita e os demais órgãos, né? Fabrícia de Campos, fiquei com uma dúvida no prazo. Fim dos 90 dias, o registro será cancelado, certo? Mas o que você falou que teria que ser feito através do ECAC? Aproveitando muito boa sua dúvida, viu? Isso daí é uma. A gente nós estamos trabalhando aqui também nessa parte. O que acontece? Finalizado o prazo de 90 dias que você, após a abertura da empresa, o registro, né?
que você tinha esses 90 dias, você não foi lá no módulo de administração tributária e não fez a opção pelo simples, sim ou não, enfim, porque todas as empresas têm que ir lá, o seu registro de JuJuSesp permanece normal. Sua empresa está aberta, mas só que ela está com uma ela não está regular para nós, ela tem uma irregularidade. Então, eu não posso aceitar nenhuma alteração sua enquanto você não obter o CNPJ. Enquanto eu não receber essa informação, eu não faço nenhum registro seu, tá? Então, esse é um ponto importante que é bom estarmos todos cientes. A partir disso, passou os 90 dias, o protocolo RedSym, que é o protocolo único que você inicia o seu preenchimento até a última etapa, né? Que passou ali pela viabilidade, receita, registro, passou por todo mundo, esse número vai ser cancelado. Você não consegue mais usar essa numeração. Mas o seu registro na JuSesp permanece. A sua empresa continua registrada. A diferença é que agora, para você conseguir o seu CNPJ, já que passou os 90 dias e não teve essa opção aí, não teve esse CNPJ, você vai ter que voltar lá na etapa da viabilidade, fazer um evento 101 de inscrição de primeiro estabelecimento, vai para o coletor nacional e lá fala, olha, meu documento ele já está registrado e manda tudo via ECAC lá para eles, porque eles que vão analisar. Depois da análise deles, eu recebo isso via serviço. Aí sim, eu tenho CNPJ na minha base e você pode continuar alterando, fazendo a baixa, alterações da sua empresa normalmente. Um ponto aqui. Ah, Flávia, mas então, né, voltamos para a estaca zero. Eu vou ter um registro na junta comercial, mas eu não tenho CNPJ, isso antes das integrações. Isso também é um receio nosso. O DREI provavelmente vai fazer alguma regulamentação quanto a isso, porém, hoje está funcionando, vai funcionar dessa forma. Já está funcionando dessa forma e vai permanecer até termos alguma regulamentação do DREI. Por exemplo, vai ser aberto um processo administrativo depois de 4 meses, já que eu não recebi esse CNPJ? Não sei, não temos, tá? Por hora, esse é o fluxo que foi implantado. Legal, Flávia. Bastante esclarecedor. Eu estou vendo aqui, Flávia, que tem muitos questionamentos em relação ainda ao GovBR e ao uso do certificado, né? O pessoal tá com uma dúvida se ele pode usar o Gov dele, tem que ser o Gov do sócio da empresa. Lá no material que nós recebemos, ele fala um ou outro, né? E ou, né? Ele fala ou responsável ali. Tanto o responsável perante o CNPJ ou o contador. No preenchimento que nós fizemos ali, no módulo de administração tributária em ambiente de homologação, o que nós recebemos vinha o responsável pela empresa. Então, ele que tinha que fazer o acesso. E quando era o contador, tinha também ali a necessidade, ele abria para fazer. Isso foi o que nós visualizamos, tá? Mas ali tem o FAQ, tem as perguntas, todas as dúvidas podem ser direcionadas diretamente para a Receita Federal, considerando que é um módulo deles. Eu fiz um módulo ali ambiente de homologação, mas pode ser, né, que tenha alguma modificação. Mas no material eles falam é o contador ou o responsável, tá? Bom, Flávia, tem outros questionamentos em relação à assinatura, né? Se é Gov ou certificado, né? Também a maioria está focado nisso, né? Tem bastante elogios aqui também à sua apresentação, Que pessoas que bom, você pessoal. já Obrigada. conseguiu tirar dúvida, mas tem uma aqui interessante, acho que é Klinger Holanda Costa Júnior. Ele fala assim: Flávia, bom dia, parabéns pela apresentação e clareza nas informações. Tenho uma dúvida sobre 2 casos práticos. Estou com 2 empresas onde já concluí o mate e obtive o CNPJ, porém o status da JuSesp ainda continua em análise. Já abri chamado, não fale conosco. Existe prazo para a resposta do chamado, né? Estou um dia aguardando a mudança no status do integrador.
Esse daí nós temos que verificar exatamente se houve, nós até pedimos a compreensão de todos, porque essa é uma mudança muito grande que nós tivemos que fazer, nos adaptar todos os sistemas, então envolve muitas integrações. Eu não sou da parte de sistemas, mas diria que ficou todo mundo de cabelo em pé. Então nós tivemos aí que fazer muitas mudanças, então pode ter algum problema, caiu o serviço, alguma informação que não teve, mas aí nós estamos verificando. Eu vou até falar aqui com o pessoal do atendimento, né, para que venhamos priorizar esses chamados, tá? Uhum. Porque aí a gente precisa entender exatamente o que que houve. Isso, eu já peguei o nome aqui é Klinger, Klinger Holanda Costa, para a gente poder dar uma olhada no que foi que aconteceu aqui no caso dele, tá? Para a gente fechar aqui, só mais um questionamento. Quem tem processo em andamento no VRE digital precisará refazer? É um questionamento do Kleber Guedes Alves. Não, nós não temos nada que precisa ser refeito, tá? Os processos que estavam em andamento permanecem. A única orientação que a Receita Federal já tinha passado para os integradores é que os DBEs que tivessem com o evento 101 e opção por utilização do CNPJ no nome empresarial já na abertura da empresa seriam cancelados. Por quê? Com essa atualização da Receita Federal, eles hoje não vai mais ser possível, ainda que tenha lá no DREI, né, na instrução, tem essa previsão de utilização de CNPJ no nome, não vai ser mais possível utilizar CNPJ no nome, tá? Somente em processo de alteração, mas na abertura não. Então, quem tinha um DBE que estava com abertura de empresa e optou por utilizar o CNPJ já na abertura, esses DBEs foram todos cancelados. O restante manteve normalmente. Na Junta Comercial de São Paulo, os senhores bem sabem que nós já não estávamos trabalhando, trabalhávamos apenas nos processos de alteração. Então, para nós, isso não surtiu assim, não teve nenhum ponto, tá? Algo que também, mudando um pouquinho, Edu, se me permite, eu estava Claro. até dando uma olhadinha no FAQ da Receita Federal, e eu não comentei aqui, para assinatura do GovBR, ele fala aqui que é assinatura ouro ou prata. Então, quem tem Importante. bronze não vai conseguir fazer o acesso ao MAT, tá? Ao módulo de administração tributária da Receita. Tem que fazer o aumento, né, do nível da confiabilidade dessa assinatura GovBR para que vocês consigam ali efetivamente fazer as assinaturas dentro do sistema, tá? Bom, Flávia, deu nosso tempo aqui, né? Luana, obrigado aí, tá? Acho que os demais questionamentos o pessoal pode nos enviar também, né? A gente ajuda aqui nas respostas, ou também pode nos questionar através do nosso Fale Conosco, Isso. tá bom? Tem bastante questionamento lá, mas a gente consegue ajudar bastante o pessoal aqui. Só aproveitando, Luana, depois se eles quiserem no FAQ dar uma olhadinha, lá no item 4.1 do próprio Manual da Receita Federal, ele fala que o módulo pode ser acessado pelo representante pelo CNPJ e ou pelo profissional de contabilidade indicado na solicitação de abertura da empresa. Então, essa já é a orientação da Receita e o nível também que ali prata ou ouro, o bronze não vai conseguir fazer o acesso. Eduardo, agradeço. Luana, agradeço, pessoal, a todos pela participação. Muito obrigada por estar nos ouvindo, estar todos aí empenhados, né, nessa modificação. É uma modificação muito significativa para todos nós. E, novamente, o agradecimento do nosso presidente, Dr. Márcio. Agradecer também aí o espaço na pessoa do Dr. Ordini, tá? Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Flávia. Se vocês tiverem algum contato, também quiserem deixar aqui no chat para o pessoal pegar, a gente também pode compartilhar com eles. Foi excelente a apresentação. Muito obrigada pela participação, pela parceria de vocês. Informo que o senhor Márcio Shimamoto esteve aqui presente por um tempo, mas precisou se ausentar, que é o presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo. Então, só para registrar também a presença dele. E eu quero saber se o doutor Ordini quer fazer as suas considerações finais. Ele ainda nos acompanha aqui neste encontro. Obrigado. É só para cumprimentar a Flávia pela didática dela,
ao Eduardo pelo trabalho, agradecer muito à JUSCESP e pedir que seja transmitido para o Márcio nosso agradecimento, muita alegria e um Feliz Natal para vocês, um abençoado ano novo que deve vir aí, quem sabe simplificando um pouco a vida do empreendedor, né? Mas parabéns a todos, muito obrigado. É só isto, viu, Luana? Muito obrigado. Obrigado, doutor Obrigada, Ordini. obrigada, doutor Ordine, Flávio, Obrigada. Eduardo, mais uma vez obrigada. E antes de finalizar este encontro, eu gostaria de fazer um convite muito especial a vocês. Nós teremos um encontro online pelo YouTube da Associação Comercial de São Paulo no dia 12 de dezembro, agora às 10 da manhã. A gente costuma fazer esses encontros de forma presencial, de forma online, e a gente chama de Empreenda Live, esses encontros online. Eles acontecem todos os meses, né? Então aconteceu dia 11 de novembro, agora acontecerá dia 12 de dezembro, e o tema que nós iremos receber agora em dezembro é Entenda a Reforma Tributária do Consumo. Então, eu gostaria de convidar todos vocês a participarem. Nós estamos deixando também o convite aí no nosso chat, e eu convido vocês também a seguirem a página da associação e o nosso site, porque lá a gente coloca esses eventos tão importantes, esses encontros, né, de conteúdo dedicado, palestras, workshops. Então, a associação sempre procura, junto aos seus parceiros, trazer um conteúdo relevante e importante para vocês, empresários. Tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez a nossa palestrante, ao Eduardo, a todos presentes aqui conosco nesta manhã. Reforço que estará disponível no YouTube. A gente leva em média aí uns 3, 4 dias para subir isso no YouTube, para enviar por e-mail marketing para vocês, porque a nossa área de marketing e de TI faz, né, toda a parte de edição e manda certinho para vocês. Então, eu peço que vocês aguardem um pouquinho, alguns dias, para receber o conteúdo. E muito obrigada a todos vocês, um excelente dia e nos vemos aí numa próxima oportunidade. Obrigada a todos.